Fique por dentro. Entrevista. Hoje recebemos a bióloga Silvia Matar. Ela fala sobre educação ambiental. Tudo bom, Silvia? Seja bem-vinda. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também para a senhora. Muito obrigada pela sua participação com a gente hoje. Queria que você contasse um pouquinho sobre educação ambiental. Desde quando existe esse termo? Certo, então vamos lá. Historicamente, né, o termo educação ambiental é da década de 70, né? Foi com a Conferência de Estocolmo que surgiu. E o que desencadeou tudo isso? Né? A Rachel Carson, na década de 60, muito incomodada com o uso de agrotóxicos, publicou um livro chamado Primavera Silenciosa. Esse livro nós podemos dizer que foi o marco para o surgimento da educação ambiental. Então nós estamos falando da década de 60. Né? Em 70, o movimento ganhou força com a Conferência de Estocolmo, que foi a primeira grande atitude mundial para tentar preservar o meio ambiente. Desde então, né, começou-se a indicação do estabelecimento de programas de educação ambiental, aí com esse termo, né, com o termo já sendo usado formalmente como uma nova ciência. Certo. Com o objetivo de apresentar solução para os problemas mundiais ambientais. E Silvia, normalmente, que áreas que tocam no assunto da educação ambiental? A senhora é bióloga, né? A gente estava comentando sobre nas nossas aulas de ensino médio, quando às vezes os professores de geografia também nos falavam sobre o assunto, de primeira a quarta série, em educação, sociais, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho quem é o profissional habilitado a trazer a educação ambiental para a sala de aula. Então, historicamente, a disciplina de Biologia e Geografia, ela fica responsável por trabalhar isso. Eu desenvolvi em 2010 uma pesquisa no meu mestrado em Gestão Ambiental, onde a gente fez essa análise com as outras áreas. E na época, os professores eles ficam um pouco desconfortáveis. O professor de matemática, de português, aquele desconforto em trabalhar um tema não tão conhecido. Certo. Mas, desde 1997, a educação ambiental ela está incluída nos parâmetros curriculares nacionais como um tema transversal a ser trabalhado. E como tema transversal, ele deve ser interdisciplinar, ou seja, todos os professores de todas as disciplinas devem trabalhar. O que acontece é a questão de capacitação. Nem todos se sentem capacitados para trabalhar. Tá? Mas ainda, né, a gente tem essa questão de cultura, essa questão de que é o pessoal da geografia, biologia, de ciências que trabalha educação ambiental. Não, ao contrário, né? Todos devem trabalhar a educação ambiental o tempo todo, principalmente nas séries iniciais, onde nós temos pedagogos, né, não são especialistas, mas que são as crianças, os pequenos, que são os grandes agentes multiplicadores, eles que vão absorver muito mais o conteúdo e o conhecimento. Muito legal que a Silvia conte isso pra gente, até porque vai sanando as dúvidas dos nossos ouvintes. A Lilian Ruth tá na sintonia e ela queria saber, ela fala que o desejo dela é fazer gestão ambiental para trabalhar com educação ambiental com as crianças. Ela disse, inclusive, me parece que a educação ambiental passará a fazer parte do currículo escolar, até queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre, é um tema transversal, mas ele tem determinado o quanto de tempo ou na grade curricular, o quanto ele deve ser abordado? Não existe isso ainda hoje. Né? Ele é um tema transversal. Algumas escolas, elas já vêm propondo a educação ambiental como uma disciplina. Certo. Tá? Mas ainda é um movimento muito pequeno. Então, ela vem sendo trabalhada de forma totalmente interdisciplinar. Aqui na nossa escola, a gente trabalha muito isso de forma interdisciplinar. Inclusive hoje, né, Dia Mundial do Meio Ambiente, sim, está sendo trabalhado em várias disciplinas. Por exemplo, as pessoas ficam naquela questão, né, como que a matemática vai poder trabalhar a parte ambiental? Os professores de matemática, eles buscaram em fontes diversas gráficos com informações e dados ambientais, por exemplo.
Então, por exemplo, nós temos lá um gráfico de produção de lixo, gráfico de poluição, atmosfera, e aí a matemática vai explorar os números. Em cima desses números vai fazer o cálculo, só que não vai deixar de tocar no assunto. Então, é uma questão de ir em busca de alternativas e estratégias para que todas as disciplinas possam trabalhar. E o bom também que daí... Em relação à pergunta, a gestão ambiental, quando você faz um curso de gestão ambiental, o meu mestrado em gestão ambiental, existem N vertentes. E uma das vertentes muito fortes é a educação ambiental. A Lilian, ela chega a perguntar qual o melhor caminho para trabalhar com educação ambiental? Fazer gestão ambiental já a capacitaria? Ou talvez a pedagogia fazer uma especialização em gestão ambiental depois? A gestão ambiental ela vai capacitar de uma forma bem mais específica, né? Ela vai dar mais base de conteúdo e conceitos. A pedagogia ela vai dar mais a didática e o jeito. Então, ela poderia até unir, né, as duas propostas, a pedagogia com depois uma especialização. Porque quando você vai para um curso bem específico de gestão, a própria biologia, ela te dá muito mais capacidade de conceitos e conteúdos, né? E depois você tem que saber o que fazer com tudo isso. E aí a pedagogia te dá as ferramentas. Muito interessante. Agora, Silvia, como que a gente aborda o assunto do meio ambiente na sala de aula? Porque depende também da capacidade de compreensão em cada fase da vida, né? Daí eu queria que a senhora comentasse sobre essa questão, que temas normalmente são trazidos para o assunto meio ambiente. Então, o que a gente percebe na prática é que não adianta você ficar discutindo, seja com o pequeno, seja com o adolescente, não adianta você ficar trazendo assuntos que não são da realidade dele. O desmatamento na Amazônia, ok? Todo mundo sabe que existe, que está lá, mas aí o aluno que está aqui sentado em sala, ele vai pensar, mas e aí? E eu? Então, o que tem que trazer na temática para a sala de aula é o dia a dia dele. Entende? É o dia a dia deles. Desde a parte de lixo, né? A questão da separação correta, a questão do consumo consciente dos recursos, luz, água, né? E a própria questão do consumo de forma geral dessa nossa geração. Então, não adianta você trabalhar em sala de aula temas muito abstratos para eles, que estão muito longe deles. É verdade. Tem que trazer para o dia a dia. A gente até comentava, Silvia, que nessa geração a gente já assiste muito mais desenhos que abordam também o assunto de educação ambiental, né? Dúvida, do que em gerações passadas. E eu queria, Silvia, que a senhora comentasse conosco o que você percebe de mudança de atitude, de hábitos dessa geração que já está tendo contato com a educação ambiental, que se difere das gerações anteriores. Eu acho que é a questão, principalmente, de consciência ambiental, eles têm mais. Em relação ao lixo, na separação, eu vejo, é muito comum, eu tenho um sobrinho de 9 anos, ele corrige o pai e a mãe. Olha, isso você está jogando errado. Por quê? Porque são crianças que convivem com essa cultura ambiental já desde cedo nas escolas. Então, eles se tornam agentes multiplicadores e, inclusive, corrigem o mais velho, porque nós já temos um hábito incutido e a mudança de hábito é muito difícil, né? Sim. Então, a gente já percebe uma mudança de hábito nos pequenos, que estão vindo com contato com a educação ambiental desde cedo. Agora, Silvia, queria que a senhora comentasse quais são as dificuldades atuais de se falar de educação ambiental numa sociedade de consumo, que estimula um consumo exacerbado e que a maioria das coisas que a gente compra são descartáveis, né? Ou então que se diz que aquilo já está velho demais para ser usado, sendo que ainda está funcionando, seja celular, seja televisão, seja videogame, tablet. Na verdade, eu vejo que a nossa grande dificuldade é a falta de conhecimento, né? Por quê? Porque ninguém está querendo dizer que é para nós regredirmos e voltarmos para a questão natureza, enfim. Hoje, o que tem que focar e que as pessoas têm que ter um conhecimento do conceito de desenvolvimento sustentável, né? Que é o quê? É aquele desenvolvimento, nós vamos continuar, não adianta ir contra, a tecnologia está aí, a cada ano ela aumenta, né? Só que o que as pessoas têm que ter a consciência, que nós vamos nos desenvolver, mas a gente precisa se comprometer e não esgotar os recursos para o futuro.
Então, a grande dificuldade hoje, eu acho que é a falta de realmente conhecimento. As pessoas pensam que quando você vai falar em educação ambiental, que querem que pare o desenvolvimento econômico, querem que pare o desenvolvimento tecnológico. Não é isso. É a questão de termos um desenvolvimento sustentável, uma consciência ecológica, e não parar o progresso. Claro, de jeito nenhum parar o progresso. Eu acho que só que algumas coisas começam a se chocar, né? Que nem continuar no mesmo ritmo de um consumo, principalmente não digo de um consumo para a pessoa se atualizar até para o trabalho, de coisas que ela use que pode realmente trazer benefícios para diversas áreas, ou para a pessoa simplesmente, né, falar para uma criança que ela não pode ter videogame ou que ela não pode comprar. Mas o problema é quando há falta de consciência de que a sociedade estimula muito que a pessoa adquira coisas que ela não necessita, né? E senão ela vai estar atrasada, né? Então, como essas ideias se chocam, da questão de se você, por exemplo, poderia trocar um material ou que já basta o que você tem e a sociedade estimula um consumo que depois a gente sabe que não se sustenta a longo prazo, né? Com certeza. E isso eu vejo que é uma questão de até de valores, né? Sim. E aí vem novamente dessa questão da sensibilização da sociedade. É um trabalho todo que tem que ser feito para sensibilizar, para que as pessoas compreendam, principalmente quando a gente fala em lixo eletrônico, né, que é um grande problema hoje ambiental. E agora eu queria que a senhora citasse a questão de um bom modelo de educação ambiental. Talvez tem os professores aí na sintonia que estão ali também orientados dentro da escola para tocarem no assunto da educação ambiental, mas não sabem direito as ferramentas que eles podem utilizar. Então, que dicas que você passa tanto para os professores e depois, posteriormente, comentar com os pais também, como eles já começam a falar do assunto dentro de casa? Não existe modelo pronto, né, de boa aula de educação ambiental como para qualquer outra aula, né? Enfim, eu trabalho dentro de escola há 18 anos, a gente sabe que não tem modelo pronto. Principalmente porque cada professor tem um perfil, uma característica e é ele que dá a cara para a sua aula, né? O que existe são estratégias didáticas. Então, o professor que quer trabalhar a educação ambiental, ele tem que primeiro se perguntar aonde eu quero chegar, o que eu quero, qual o objetivo que eu quero atingir com o meu aluno. Eu quero que ele saia dessa semana sabendo separar o lixo, eu quero que ele saia dessa semana sabendo o porquê que ele deve ter um consumo sustentável dos recursos naturais, e a partir do objetivo dele, ele vai na busca de estratégias didáticas. O que é muito importante para o nosso aluno hoje. O nosso aluno hoje, ele precisa visualizar, ele precisa concretizar conceitos. Então, trazer dados, trazer números, trazer imagens, trazer vídeos é muito mais válido do que conversas, né? Então, é muito importante que o professor, ele obviamente, né, vai expor a aula dele, mas que ele tenha muito recurso na mão, ele tenha muito argumento de convencimento. Isso é fundamental. E aonde estão esses argumentos? Ele vai ter que ir em busca de dados, de vídeos, no dia a dia do aluno, levantar perguntas para o aluno. Hoje, no café da manhã, o que você já produziu de lixo? Para que ele caia essa ficha, porque a gente faz as coisas tão no piloto automático no dia a dia que talvez nem perceba o quanto nós estamos impactando a natureza. Nessas pequenas coisas é super importante, né? E você aproxima mesmo da realidade, né, do aluno. Com certeza. Agora, no finalzinho da entrevista, a senhora comentou sobre o seu mestrado. Se alguém quiser conhecer um pouquinho mais do tema que a senhora trabalhou, ou então mesmo encontrar talvez essas ferramentas, né, que a senhora disse, a pessoa tem que ir atrás, tem que procurar. Que dicas que você passa para que a pessoa encontre assim, bons materiais e fale, olha, isso daqui vai ser legal, talvez já não tenha ainda alunos dentro da escola, mas fala, eu já quero começar dentro de casa a trabalhar com esse assunto. Legal. Então, isso são, o meu mestrado, a gente fez um desenvolvimento de um programa de educação ambiental para a escola, tá? Então, quando você quer em busca de algo desse gênero, tanto para a escola quanto para casa, a busca é em cima disso, de programas que já existem, a gente não precisa criar nada muito novo. Esses programas de educação ambiental já existem, já tem vários municípios que aplicam,
Então, a busca é nesse sentido, programas já existentes, que você adapta à tua realidade. E a gente queria agradecer a Silvia Matar, que esteve conosco, e esse tempo de entrevista que ela nos concedeu. Ela que já esteve em outros momentos de entrevista aqui com a gente, está convidada para voltar também em outros momentos, Silvia. Com certeza, fico à disposição de vocês. E um feliz dia hoje para você que gosta tanto do assunto. A gente está celebrando aqui, conhecendo um pouco mais do tema com você nessa manhã. Legal, fico à disposição, um abraço.